Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão inscrito, inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Deixe seu like também, porque seu like ajuda e ajuda demais aqui no canal. Gente, a galera que está participando aí da campanha dos 100 mil inscritos aqui no canal, ontem a galera já entrando em contato, pô Eduardo, quero participar do sorteio e tal, o que eu preciso fazer? Primeiro, se inscrever aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se. Clica uma vez nele, é de graça, tá inscrito, ponto. Depois deixa o like, habilite o sino de notificações, pega o vídeo e compartilha aí com a galera. E vai comentando aqui embaixo, inscrito, cheguei hoje, inscrito. Vou sortear a camisa para os inscritos e vou sortear camisa, uma quantidade maior, é claro, para os membros aqui, a galera que ajuda o canal também, beleza? Então, se inscreve, deixa o like, não fica de fora dessa campanha maneira, uma campanha bacana, justa, honesta e, é claro, da minha parte aqui é uma campanha de gratidão, né? Agradecendo a vocês pelo apoio, pelo carinho com o canal Vasco Connection, um canal que mais cresce aí, transmitindo também os jogos do Vasco. Falando em transmissão, quinta-feira agora, jogo contra o Goiás, direto de São Januário, estarei no jogo para essa transmissão, para a gente, ó, energia positiva, começar essa virada aí, se Deus quiser. Bom, gente, muitos assuntos aqui, mas antes dos assuntos, eu quero mostrar para você, ontem, né, eu estive em São Januário, cobri o treinamento, vocês podem ver no vídeo mais cedo, mas antes eu quero mostrar para você, nesse momento, você vai ver, o Vasco treinou finalizações, né, fez treinamento de finalização e tal, e eu gravei, eu filmei ali para mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje pela manhã. Acompanha aí o treinamento do Vasco, pequena parte do treinamento, um trecho, depois você deixa o seu comentário e já volto em seguida para os assuntos aqui, né? Assuntos pesados, hein? Bons assuntos mais ou menos, mas vamos falar sobre essas paradas aí. Vamos lá.
Então, gente, agora vamos de assuntos, né? Sem mais delongas. Ó, começando aqui como um rival, o Goiás deve ter desfalques contra o Vasco, né? Pelo menos dois desfalques aí, dois jogadores titulares. Deixa eu ver se eu consigo aqui o nome dos jogadores. É importante passar para vocês, porque o Goiás também não vem completo, é uma equipe que oscila no Campeonato Brasileiro, sabe? O Goiás enfrenta o Vasco em São Januário nessa quinta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás atualmente é o primeiro time, né, ali na zona do rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com apenas 8 pontos, ou seja, mais um jogo, né, que vale aí 6 pontos, na verdade, né, aquele jogo de 6, famoso jogo de 6 pontos para o Vasco, tá certo? Então, o Goiás deve ter 2 desfalques aqui, pensando no duelo. Armando Evangelista, né, já tem ciência de que deve ter pelo menos 2 desfalques. O primeiro é o volante Diego, bom jogador esse Diego, hein? Volante de contenção e tal, e também o atacante Vinícius, ou seja, Vinícius é certo, eu li aqui a matéria do Vinícius, é um jogador que o Goiás conta muito, mas que está se recuperando de uma lesão, né? Não deve voltar a tempo e deve ficar de fora desse jogo, né? Então, assim, para o Vasco é bom? É bom, mas o Barbieri tem que aproveitar, né? Tá certo? Então, assim, ontem, acompanhando o treinamento, realmente o Vasco está treinando bem, vocês viram aí e tal. Não é falta de vontade, não é má vontade dos jogadores, do treinador. Não acredito nisso, não, gente. Eu acho que o problema do Barbieri, aqui vai uma crítica até construtiva, é um problema de repente, tático, sabe? Pois não tem que. Eu acho que o Zé Gabriel é um exemplo. Não tem vaga nesse time do Vasco. Ele ressuscitou o Zé Gabriel, muda muito. Eric Marcos ontem voando no treinamento. Por que não começa com o Eric Marcos, com o Gabriel Peck, com, sei lá, tem que ser o treinador, além do talento, além do profissional, ele tem que usar a criatividade, ele tem que entender o jogo de futebol e mudar o esquema tático dentro do jogo. É assim que eu cresci acompanhando futebol. Não preciso estudar, não preciso fazer uma faculdade para entender. O brasileiro entende futebol. O brasileiro ele não é burro, o torcedor não é burro. Pela madrugada, entendeu? Então não vai enganar o torcedor, porque realmente essa é uma questão chata, tá certo? Vamos falar sobre reforços aqui. Daqui a pouco eu tenho uma notícia importante sobre o Paulo Brax e também sobre o Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro. Preste atenção, o Vasco fez proposta pelo Lanzini, pelo Lianco, pelo Maicon, zagueiro do Santos, e pelo Fernando. Olha, 3 desses jogadores aqui, aí eu falo do Lanzini, do Lianco e do Fernando, eu acho que esses jogadores vão contribuir bastante com o Vasco, tá? O Lanzini no meio campo, o Lianco na zaga. O Lianco aceitou a proposta. O time dele tá fazendo um jogo duro, só aceita vender, não sei o quê, mas o Lianco tá batendo o pé porque quer jogar no Vasco, já aceitou a proposta do Vasco, tudo muito bem encaminhado, tá? Essa informação foi muito bem apurada ontem, não só pelo Eduardo, mas por outros companheiros de trabalho também em São Januário. Então, é um zagueiro realmente muito bom, que se chegar no Vasco vai contribuir, assim como o Lanzini também. Já recebeu, já tem a proposta em mãos. Então, assim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para a gente comemorar, né, de certa forma, esses reforços, tá? O Fernando é muito bom de bola, hein? Cara que em alta, 34 anos, é um volante experiente, sai pro jogo, tem um cabeceio, olha, excelente volante aqui que o Vasco está contratando, também já tem uma proposta, também quer jogar no Vasco. Se lança aí, não. E outra coisa, a 777 está ajudando nessa operação, por quê? A 777 tem uma porcentagem lá do Sevilha, né, clube do Fernando. Então, essas garantias de pagamentos e tudo mais, que a 777... Gente, não vamos confundir a 777, a empresa, não estou aqui defendendo a empresa, não estou nada disso. A promessa da 777 com o atleta, olha, eu vou pagar em dia, eu pago em dia. Vamos falar a verdade? O Vasco está em dia, pagamento do Vasco está em dia. O Vasco atrasou aí com o Corinthians, com o São Paulo, não sei o que e tal. Isso realmente pegou muito mal, né? Mas o responsável por isso é o Luiz Melo, não é o dono da 777 que colocou o dinheiro dentro do clube, né? Então não vem com esse mais. Tá? Ontem nós tivemos algumas conversas nesse sentido, só saindo um pouco aqui desse assunto,
E eu falei, peraí, todo mundo aí criticando, não sei o quê, porque atrasou. Gente, lá atrás o Vasco vendeu o Paulinho por 70 milhões, o Vasco não montou time nenhum e o salário continuou atrasado. Lá atrás o Vasco vendeu o Felipe Coutinho, o Vasco não montou time nenhum e o salário continuou atrasado. Alex Teixeira, Souza, Allan Kardec, o Alanzinho, que hoje o Vasco quer de volta, o volante, campeão da Copa do Brasil, o Luan, que foi para o Palmeiras praticamente de graça, Matheus Vidal também. Então, assim, o cara contar a história para mim vai esbarrar. E outra coisa, tem muita gente tentando diminuir, olha só, diminuir a história do Vasco. Se você chegar para mim aqui, Eduardo, a história do Vasco está parada, tá? Por conta das administrações passadas, né? Mandos e desmandos, todo mundo errado, essa falta de união política dentro do Vasco, isso é tudo muito feio, isso é tudo ridículo. Concordo com você. A história do Vasco está parada. A história do Vasco não diminuiu. A história do Vasco não vai diminuir. O Vasco é um gigante. O Vasco continua sendo gigante e sempre será um clube gigante. Mas por que a história está parada? Por conta das administrações. Quando você pegar um bom administrador que colocar esse carro do Vasco da Gama para frente, nosso navio, gente, ninguém segura o Vasco. Olha o tamanho da nossa torcida. Um clube que foi campeão internacional em 48, em 53, em 57, em 98, em 2000. E aí eu não estou falando torneio Ramon de Carrança, entre outros não. É considerado um clube pequeno? Um clube que foi campeão em 74, 89, 97, 2000, 2011, campeão nacional. Clube pequeno? Pera lá. Então, assim, vamos estudar um pouquinho a história do Vasco. E aí eu não estou falando sobre o clube, o primeiro clube no mundo a aceitar negros e operários, brigar por isso, escreveu a carta histórica, construiu o seu próprio estádio. Ah, Eduardo, não está muito bom, precisa de reforma. Concordo, é um segundo assunto, precisa ser reformado, São Januário, beleza. Agora não vem com esse mais para cima da gente, não, que não cola. Mas não cola mesmo. Né? Então é um assunto realmente muito importante, né? Então são questões que eu realmente bato de frente porque, primeiro, sou apaixonado pelo Vasco. Segundo, procuro sempre dar uma lida na história do Vasco no passado e o momento que eu vivi dentro de São Januário, os momentos históricos, ele não tem essa parada. Gente, essa situação do Paulo Brax agora, vamos mudar um assunto porque o assunto é importante, né? O Paulo Brax ontem, ele não desmentiu, tá? Para os jornalistas que estavam ali batendo papo, todo mundo trocando ideia, eu estava filmando o treino, mas o Paulo Brax não desmentiu uma possível proposta aí do Atlético Mineiro por ele, né? Um dirigente que eu vou falar um negócio para você. Vocês podem colocar todos os defeitos do mundo aí no Paulo Brax, que ele demora, que não sei o quê, mas ele é um cara sério, ele é um cara sincero, um cara que já trabalhou no STJD, um cara que realmente procura sempre falar a verdade. Ó, tem gente contratada, ó, não tem, ó, tentamos. Essa situação que vazou do Vasco aí, de, atraso, isso atrapalhou bastante, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui para contratar, para montar um time, e realmente eu esbarro em muitas coisas. Outra situação, de repente com a ida do Paulo Brax pro Atlético Mineiro, pode ser que o Rodrigo Caetano venha, porque o Rodrigo Caetano é um desejo antigo do Vasco, né? E talvez Paulo Brax, com todo defeito, com todo respeito, assim, com todo o respeito do mundo, o momento do Vasco hoje é para um Rodrigo Caetano. Porque eu tenho certeza que eu vou falar aqui, que o Rodrigo Caetano hoje bate de frente, por exemplo, com o Luiz Melo, que é um cara que, sinceramente, ontem eu passei por ele, eu não faço questão de falar. Eu critico o cara aqui todo dia. Seria muita babaquice da minha parte apertar a mãozinha do cara ali. Tô aqui batendo no cara, não na parte humana, na parte profissional. Eu não concordo, tá? Isso é um ponto. Não vou ficar ali de risadinha. Eu acho isso uma falsidade do caceta. Alguns companheiros estavam lá de nada disso. Comigo não tem esse mais.
respeito a pessoa, beleza? Bom dia, boa tarde. Mas, ó, meu caminho é outro. Eu tô ali para mostrar o treino, para falar do treino, para buscar informações e passar para vocês aqui. Essa é que é a grande realidade. Tá certo? Então, comigo não tem essa falsidade, não tem essa historinha. Então é isso. Se o Rodrigo Caetano vier e se o Paulo Brax for, é uma boa. Mas eu torço, claro, eu vou torcer sempre. Sempre, gente. Isso é sempre. Pô, se o Paulo Brax estiver no comando do Vasco, enquanto ele estiver no comando do Vasco, eu vou torcer para que ele faça um bom trabalho. Eu vou torcer para que ele desenvolva, para que ele consiga, né, transformar o Vasco num bom time. Como é que eu vou torcer contra um profissional que trabalha dentro do meu clube do coração? Ainda mais de um ano que é brabo, um ano político, um ano nojento. Pelo menos eu, Eduardo, tenho nojo, né? Mas enfim, vamos esperar a cena dos próximos capítulos e, ó, mais uma vez, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve, deixa o seu like, participe da campanha dos 100 mil, é tudo de graça, vamos com tudo, vamos para cima. Daqui a pouco tem live, vamos falar muito de Vasco ainda hoje. É uma semana decisiva para a nossa instituição, vamos com tudo, vamos para cima. E, gente, você, pô, Eduardo, eu quero ser parceiro do canal, deixa aqui embaixo seu comentário, seu e-mail, ou então escreve, quero ser parceiro do canal. Eu deixo o e-mail embaixo, a gente entra em contato, a gente troca uma ideia e vamos com tudo. Tá certo, gente? Ó, mas é isso, um beijo no coração de todos vocês, bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Esse aqui é o clube, verdadeiramente, o clube mais amado desse mundão de Deus aí, desse planeta Terra. É o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não existe outro. Saudações vascaínas.